Gente, boa noite. Agradeço a presença de todos e hoje, mais uma vez, estamos recebendo o nosso companheiro, amigo, Guilherme Velho, um palestrante renomado que conhece a doutrina espírita como estudioso que é. Recentemente fez uma grande turnê por todo o mundo, vários países, e hoje arrumou um tempinho que não é fácil e veio estar mais uma vez conosco, e com certeza será, como está sendo para todos nós, uma noite de muita alegria. Seja bem-vindo, Guilherme, sejam bem-vindos aqueles que com certeza fazem parte da nossa casa. E hoje, em especial, nós vamos apresentar o nosso querido Vaguinho. Vaguinho tem feito um trabalho muito bonito com relação à juventude, com as aulas de violão fraterno, que todos os sábados, às 16 horas, ele aqui está com um grupo de jovens que cada vez mais está aumentando. E para tanto também nós vamos começar uma campanha que é de doação de violão. E vocês puderem conhecer alguém que possa doar um violão, e nossas crianças, nossos jovens, os programas ali não podem comprar violão. E alguns que nós temos, que tínhamos aqui, já foram cedidos, estão sendo todos utilizados. E com certeza vai nos ajudar muito. Então eu vou chamar o Vaguinho fazer aqui a sua apresentação, e com certeza será muito alegre para todos nós. Descendo sobre nós, vivo em nossa mente, muita luz, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Pessoal, colaborar com o violão fraterno. E sem perdermos mais tempo, eu quero convidar a Guilherme, que vai proferir a palestra desta noite com o tema reencarnação. Meus irmãos, muita paz a todos. É com muita alegria que a gente está aqui pela terceira vez, né? A gente participou agora aí de uma entrevista, né? Foi bem interessante, ao vivo, um monte de perguntas aí, me colocaram numa situação, né? Eu tive que responder tudo. Mas enfim, estamos aqui hoje e hoje vamos a falar sobre reencarnação. Reencarnação, que é um dos postulados básicos do Espiritismo, e é sempre um prazer falar sobre reencarnação, é um assunto que eu gosto muito. Mas a reencarnação, muita gente acredita, né, que a reencarnação ela seja uma descoberta, um patrimônio do Espiritismo, que foi o Espiritismo quem descobriu a reencarnação para o mundo, e não é verdade. O Espiritismo adotou a reencarnação como um de seus postulados básicos, mas a reencarnação ela sempre existiu, vista de nós, mais de 3.200 anos,
na Índia com Krishna, mas lá não se chamava reencarnação, chamavam de transmigração das almas, transmigração, o ciclo das vidas sucessivas, né? E no budismo também, que tem lá a roda do Sansara e a metapsicose, que o espiritismo não adotou, que é quando o homem reencarna num espírito de um bicho, de um animal, né? O espiritismo não aceita a metapsicose, mas o espiritismo adotou a reencarnação, que já existia há mais de 5.000 anos antes de Jesus. Pelo menos 2 bilhões de habitantes na Terra são reencarnacionistas. Os judeus são reencarnacionistas. Vocês já viram aquele judeu com aquele chapéu e aquela costeleta bem grande? Os judeus ortodoxos são todos reencarnacionistas. E ele conversando com um judeu, ele dizia: não, mas você realmente acredita na reencarnação? Ele dizia: não, vocês aqui têm que acreditar, nós sabemos da reencarnação. Vocês aqui têm que acreditar, a gente já sabe. Então a reencarnação, ela também no Ocidente teve os judeus ortodoxos que acreditam, mas quem realmente divulgou, quem criou essa palavra, reencarnação, foi no século XIX. Foi no século XIX. E o Kardec adotou, né, a reencarnação, tirando esses excessos, e trouxe aqui para o Ocidente. No Ocidente, quem fala dos cristãos, o único povo que defende a reencarnação, que acredita, são os espíritas. São os únicos que defendem. Os católicos, com os protestantes, há um silêncio, inclusive muitos deles combatem a reencarnação, mas muita gente não sabe, mas a Igreja Católica, ela nunca se posicionou oficialmente contra a ideia da reencarnação. O que existe é a opinião pessoal de padres e freiras contra a reencarnação, mas oficialmente a Igreja Católica nunca se posicionou contra a reencarnação. O que a Igreja se posicionou foi contra as ideias de Orígenes, que era um sacerdote católico que tinha ideias parecidas com as ideias da reencarnação. A Igreja condenou Orígenes e não a reencarnação. Então não existe nada escrito oficialmente do Vaticano condenando a ideia da reencarnação. E o interessante é que, estudando a Bíblia, eu consegui encontrar mais de 30 passagens onde a ideia da reencarnação está ali presa naquele contexto. Mais de 30. A gente não vai poder citar todas para vocês, mas vamos citar algumas, né? Dentre elas, aquela que muitos espíritas falam, que a criança que era cega de nascença, todos sabiam que ela era cega de nascença, e aí os apóstolos questionaram Jesus: Senhor, quem pecou para ela ter nascido cega? Ela ou os pais dela? Ora, se todo mundo ali sabia que a criança era cega de nascença, e eles perguntam a Jesus quem tinha pecado, ela ou os pais dela? Ora, ela, para ter pecado, ela teria que ter vivido antes. Então a ideia estava ali no contexto. Aí quando Jesus dá aquela resposta: nesse caso, nenhum nem outro, mas ela nasceu assim, porque agora do Senhor viesse para derramar sobre todos vós, enfim. Você vê que a ideia estava ali presente. Outra passagem é quando Nicodemos, doutor da lei, pergunta a Jesus: Senhor, como faço para alcançar o reino dos céus? E Jesus responde: para alcançar o reino dos céus, tens que nascer de novo. Aí ele pergunta: mas nascer de novo, vou ficar pequeno e entrar no ventre da minha mãe? E Jesus diz: nascer da água e do Espírito. Ora, se sabe que nascer do Espírito é a mudança de comportamento, a transformação do indivíduo. Agora, nascer da água, a água ela sempre foi o sinônimo da vida em todos os povos antigos. Sempre se falava da vida nascendo na água, era o sinônimo da vida. E a criança, quando está lá dentro da barriga da mãe, está lá envolvida, mergulhada lá no líquido amniótico, está lá. Então a água
era justamente o nascer novamente. Era isso que Jesus se referia. Não era o batismo, como os nossos irmãos evangélicos acreditam. Né? Mas eles acham que o mais difícil é mais fácil de ser entendido. Para mim, nascer de novo é nascer de novo. Uma vez eu estava debatendo com um pastor evangélico, ele disse: mas está na Bíblia que é dado ao homem, o homem só nasce uma vez depois do juízo. É verdade, a Bíblia está certa, o homem só nasce uma vez. Guilherme Velho só vai nascer uma vez. Só vai morrer uma vez. É dado ao homem morrer uma vez. Não falei nascer, né? Morrer uma vez. Guilherme Velho só morre uma vez. Mas o espírito de Guilherme vai reencarnar muitas vezes. Então é uma questão de interpretação. Você pode ler, interpretar de um jeito. Outro pode ler e interpretar de outro. Porque a Bíblia ela foi escrita em linguagem parabólica, o que dá margens a várias interpretações. Mas o que dizer da passagem do Antigo Testamento? Lá no livro de Malaquias, quando Elias avisa que retornaria para anunciar a vinda do Messias. Olha, como é que você pode anunciar que vai retornar à terra, que vai voltar à terra, para anunciar a vinda do Messias, se essa ideia também não estiver embasada na ideia da reencarnação? Né? E no Novo Testamento, os apóstolos questionam Jesus: Senhor, e o Elias que haveria de vir não veio? Os apóstolos perguntam a Jesus. E ele responde: viveu entre vós e vós não vos reconheceis. Grande, essa os tradutores não conseguiram tirar. E os apóstolos entenderam que Jesus falava de João Batista. Está lá. João Batista era a reencarnação de Elias, que Elias era profeta do rei Baal e decapitou mais de 400 soldados. E João Batista morreu decapitado, lei de causa e efeito. Quer dizer, Elias decapitou 400 soldados do rei Baal, não era profeta dele. Decapitou e morreu decapitado, lei de causa e efeito. Então, essa passagem ela é muito clara. Ela é muito clara na Bíblia. Se a gente for olhar, grandes personalidades eram reencarnacionistas, como um grande escritor muito querido aqui no Ocidente, Gibran Khalil Gibran, é reencarnacionista. Os drusos são reencarnacionistas. Então a reencarnação ela está realmente sempre teve presente. E é uma coisa natural para mais de 2 bilhões de habitantes da Terra. Mas o que ninguém nunca pôde supor, o que ninguém nunca pôde imaginar, era que a reencarnação, a ideia da reencarnação, ela saísse do campo da crença, do campo das religiões e invadisse o campo da ciência. Ninguém nunca imaginou que hoje a reencarnação ela deixaria de ser apenas uma questão de crença e se tornasse um objeto de estudo da ciência. E é isso que está acontecendo, e já há algum tempo. O primeiro grande pesquisador, a primeira grande pessoa que se envolveu com a ideia da reencarnação é esse indivíduo que eu vou passar para uma foto para vocês. Se estiver filmando, é bom que passa aí, né? Esse rapaz aí, esse senhor, ele foi professor da Universidade de Jaipur, na Índia, Dr. Banerjee, Ramandresnath Banerjee, professor e parapsicólogo, professor da cadeira de parapsicologia da Universidade de Jaipur, na Índia, em Rajastão. E o trabalho dele foi estudar lembranças espontâneas de crianças, porque ele começou a estudar crianças que do nada começavam a lembrar de sua vida passada, de sua morte. E esse homem, minha gente, ele conseguiu catalogar cerca de 1.100 casos de lembranças espontâneas de crianças. E publicou tudo isso. Num dos casos que a gente estudou foi do garoto Munej, que lembrava de sua vida passada. Esse menino, a mãe deu uma surra nele. E de repente a mãe virou para ele e disse: ele virou para a mãe e disse: pare de bater em mim, porque a senhora não é minha mãe, eu não nasci nessa casa, não sou seu filho, meu nome é Bagensim, eu não moro aqui, eu tenho uma esposa, tenho uma casa, tenho 3 vacas e um poço. A mãe olhou para ele e achou que ele bateu com muita força, né?
Quando o pai chegou em casa, a mãe disse para o pai, olha, seu filho andou dizendo coisas aqui, ele estava atrelando, eu bati nele aqui, ele veio dizer que eu não era mãe dele, que ele não morava nessa casa, que ele tinha uma esposa, 3 vacas e um poço. Aí o pai chegou para ele, meu filho, o que foi que aconteceu? O senhor não veio não, que o senhor também não é meu pai. Eu não moro aqui, enfim. Então aquela fala dele teve uma repercussão e chegou no ouvido do Dr. Remendres Nath Banerjee, que foi com a equipe multidisciplinar de pesquisadores para a casa do garoto Monej. E ele dizia, meu nome não é Monej, meu nome é Sim. E aí eles resolveram, o Dr. Remendres achou o relato muito interessante, e eles resolveram ir até onde o garoto dizia que morava. Era o garoto de 5 para 6 anos de idade. E eles foram com a equipe. Quando entraram na cidade, tinha a praça. Ele olhou para a praça e disse, aquele indivíduo que está sentado ali era um amigo meu, morreu me devendo dinheiro e não pagou. Ele olhou e disse, aquele era o banco que eu tinha conta. E quando chegou na casa, ele olhou para a casa, pintaram minha casa de amarelo, de azul, minha casa era amarela. Ele reclamou. E quando eles entraram na casa, era uma casa de primeiro andar, e sentaram na sala com toda a equipe, de repente abriu a porta no primeiro andar, aí vem 2 mulheres, e vem uma na frente e outra atrás, a que está na frente olha para ele e diz, então quer dizer, garoto, que você está dizendo que você é a alma do meu marido reencarnada? Aí ele olha para a mulher e diz, não, você é minha cunhada, minha esposa que está atrás de você. Aí ela desce e diz, mas eu quero uma prova de que você é a alma do meu marido reencarnado. Ele olha para ela e diz, você quer uma prova pública ou particular? Isso não pode ser uma prova pública. Ele levantou o vestido dela, você está com essa cicatriz aqui no cotovelo? Isso foi quando nós tínhamos uma briga, você jogou mingau quente em mim, eu peguei uma colher de pau, bati e cortou aqui, e tivemos uma grande confusão. Ela disse, mas isso todo mundo soube, isso aqui foi uma notícia que correu aqui na vizinhança, inclusive meus irmãos queriam ir pegar, e você ficou 3, 4 dias fora de casa, só veio quando pediu desculpa. E agora me deu uma prova particular. Aí ele conta que ele pega ela pelo braço, entra no quarto, ficam lá uns 30 minutos. De repente a porta se abre, a mulher sai toda desajeitada, se arrumando, se eu não tenho dúvida, a alma desse desgraçado é meu marido reencarnado mesmo. É uma história engraçada, mas é verídica, está nos relatos do trabalho de Dr. Remendres Nath Banerjee, que pesquisou 1.100 casos. O trabalho desse homem foi tão interessante, minha gente, que a Universidade da Virgínia, coordenada pelo Dr. Ian Stevenson, contratou pegou todo o trabalho, comprou todo o trabalho do Dr. Remendres Banerjee e levou para a Universidade da Virgínia. E esse senhor, que é o Dr. Ian Stevenson, que desencarnou há 2 ou 3 anos atrás, aplicou a mesma metodologia e conseguiu ampliar esses 1.100 casos para quase 3.000 casos de crianças que lembravam da sua vida passada. Né? E curioso que 30% dessas crianças que lembravam da vida passada, elas lembravam o momento da morte e viam alguma marca de nascença no corpo. Teve um caso de um rapaz que ele tinha um aquelóide da cabeça de um ponto, de um lugar a outro. Aqui você levantava o cabelo assim, tá na internet, vocês tinham lá aquelóide. Eles regrediram, o garoto relembrava com 3, 4 anos de idade, e ele dizia que estava no Mirante, lutando na Segunda Guerra, e levou um tiro aqui no peito, ele não morreu pelo tiro, mas quando ele caiu do penhasco, ele bateu com a cabeça numa pedra e que abriu a cabeça de um lado ao outro. E ele nasceu com aquela cicatriz. São chamadas marcas de nascenças, que são as evidências da reencarnação. Tiveram muitos casos, muitos pesquisadores se envolveram nessa pesquisa. Esse caso também é um caso bem conhecido, é um livro e que alguém pode até já ter lido, que é A Volta, a incrível história real da reencarnação de James Houston Jr. Tem documentário no YouTube. É um jovem garoto que mora nos Estados Unidos e que ele desde pequeno ele sabia tudo de avião, sabia tudo de guerra, entendia de tudo, os brinquedos dele era avião, tudo. A mãe ficou impressionada e ele dizia que morreu naquele avião. Ele falava que morreu no avião
E até que os pesquisadores foram lá e a história dele está toda narrada. Vocês podem pôr no YouTube, a reencarnação de James Houston. Vocês vão ver toda a história. Eu ia trazer para passar para vocês, aliás, até eu tenho aqui, mas é muito demorado, não vai dar tempo, né, da gente passar para vocês. Mas eu trouxe um outro filme aqui, que também é um caso de reencarnação de lembranças espontâneas de crianças. Eu, de repente, podia até apagar essas luzes aqui. Eu vou passar um filme para ficar um pouco melhor para vocês. Ao redor de nós. No ano de 1957, em Northumberland, na Inglaterra, duas irmãs, uma com 11 anos de idade, chamada Joanna, e outra de 6 anos, chamada Jacqueline Pollock, acabaram sendo mortas tragicamente em um infeliz acidente de carro. A família ficou desolada, completamente arrasada. As meninas eram muito novas e todos tiveram de conviver com a morte prematura das pequenas crianças. Mas a vida continuou. Somente um ano depois de perder as filhas, sua mãe deu à luz novamente. Para espanto de todos, novamente nasciam duas meninas, só que dessa vez gêmeas. Elas receberam os nomes Jennifer e Gillian. Ao passar de um tempo, começaram a reparar que a gêmea Jennifer nasceu com estranhas marcas de nascença em seu corpo. O bebê parecia ter uma cicatriz ou um machucado, mas nunca havia sofrido qualquer acidente. O mais estranho é que sua irmã falecida, Jacqueline, também tinha aquelas marcas, exatamente no mesmo lugar. Era uma cicatriz na face, causada quando ela caiu de seu triciclo quando tinha 2 anos de idade. Até então, parecia apenas uma coincidência bizarra, mas gradualmente as coisas foram ficando cada vez mais estranhas. As gêmeas, conforme cresciam, começaram a pedir brinquedos que não eram delas, mas sim pertencentes às irmãs falecidas. Em alguns casos, perguntavam até sobre brinquedos que já tinham sido doados e que elas nem tinham conhecimento prévio. Quando as gêmeas receberam 2 bonecas que tinham pertencido a Jacqueline e Joanna, ambas disseram: "Essa é a Mary e essa é a Susan." A família, chocada, ficou abismada. Aqueles eram os mesmos nomes que as filhas mortas haviam batizado suas bonecas. Algum tempo depois, a família se mudou para outra cidade, mas um dia, ao retornar para visitar o lugar, uma das gêmeas disse: "A escola é por ali, é aqui que nós costumávamos ir para o parquinho que fica ali na parte de trás." O parque e a escola em questão ficavam no mesmo lugar indicado, mas ali era um local onde elas nunca estiveram antes, mas suas irmãs falecidas já tinham ido. Assustados, os pais procuraram um psicólogo e foi assim que entrou na história o respeitado Dr. Ian Stevenson, que estudou o caso em profundidade e concluiu que era provável que as gêmeas fossem as reencarnações de suas próprias irmãs falecidas. Pois é. De fato. Então, como vocês viram, o Dr. Ian Stevenson, esse é um dos casos dos 3.000 que ele pesquisou, investigou e conseguiu evidenciar que era uma reencarnação, uma lembrança espontânea de crianças. Mas o interessante é que, lendo e pesquisando esse assunto, quis o destino que eu tivesse uma experiência dessa dentro da minha casa. Quando eu casei, minha ex-esposa chegou lá na minha casa com o Davi, com 1 ano e meio. E ele criou, eu criei ele como pai. E em uma ocasião, nós estávamos indo no carro, quando ele teve um flash e lembrou do momento da morte da vida passada dele. Porque o meu ex-sogro, ele teve um outro casamento, e em 2008 ele comprou um Jeep, aquele modelo Troller, né, que é um Jeep, e ele tirou da concessionária o carro, do zero, e estava com a esposa e um filhinho de 3 anos no carro. E aí ele fez uma curva na estrada, o carro saiu com o pneu murcho da concessionária, eles não viram o carro, então rodou, capotou, e vindo a falecer a esposa dele e o Matheus, que é o filhinho que ele tinha de 3 anos ali.
E o pneu furou e o carro capotou. Resultado, quando foi 5 anos depois, ele comprou um outro carro, exatamente igual, mesma cor, muito parecido. E aí estávamos indo, eu, minha ex-esposa e o Davi com 3 anos e meio atrás no carro, e a gente ia se encontrar e ele iria seguir viagem, ia passar para o carro do avô, e eles iam seguir, eu ia voltar para Recife. Quando houve um acidente na estrada, na BR, houve um acidente e a gente estava parando próximo, já encontrando com o meu ex-sogro, no Troller que ele tinha comprado, que era igual ao do acidente. E o Davi, quando viu o carro, que ele sabia que era para aquele carro, ele na cadeirinha atrás, o menino surtou. "Se eu não vou nesse carro, eu já morri nesse carro. Ai, tá doendo aqui." Ele põe a mão na cabeça do lado direito, aqui o braço tá doendo, eu não quero nesse carro, esse carro furou o pneu. Ele narrou o acidente. Eu não acreditava naquilo. Uma pena que eu não tinha na hora uma câmera para filmar. E aí, o tempo passou, quando um belo dia em casa, ele começou a narrar novamente. Eu peguei o celular escondido, minha esposa estava com ele na sala, e aí eu filmei e gravei, e eu tinha perdido esse celular. Quando fui passar o vídeo, não foi, perdi o vídeo, e eu mexendo no meu computador agora à tarde, eu encontrei esse vídeo, e vou passar para vocês assistirem. Quer dizer, uma prova viva da lembrança espontânea de criança, quer dizer, o pesquisador teve na sua própria casa. E o interessante, o garotinho que morreu no acidente de 3 anos, ele teve traumatismo craniano, afundou essa parte da cabeça e teve todos os ossinhos partidos do braço do lado direito. Exatamente os lugares onde ele reclamava de dor na hora. Ele teve um choque ali, onde ele viu aquela cena, o inconsciente dele foi no passado e trouxe a lembrança. E eu vou passar para vocês esse vídeo. É muito forte. Que a criança é bom apagar, pode apagar. Que é bom que a criança não tem como mentir, né? A criança de 3 anos. Detalhe, a criança não sabia que ocorreu esse acidente, que teve essa história com o avô, ele não sabia de nada, ele não tinha nem idade para saber. O que você disse agora para Guigui? Que ele me chama de Guigui. Carro de vovô Breno. Perigoso e você já morreu nesse carro. Mas aí eu não sei porque você está dizendo isso. Eu só gosto do carro dele e você sabe. Ele só gosta do outro carro dele. É porque eu já morri. Porque eu já morri. Todo mundo morre. Mas assim, como é que você sabe que isso aconteceu? Por que você sabe que isso aconteceu? Porque eu lembrei disso. Mas se lembrou por quê? Não sei. Mas pra mim você só tinha tido um sonho. Pra mim só era um sonho. Não era. Mas não era, tá vendo? Não era um sonho? Porque no sonho você disse que o vovô Breno morreu. Aí quando eu falo que vou no carro do vovô Breno, vê a reação dele. O vovô Breno morreu? Ele não morreu, senão ele não estava aqui. Vê a reação dele. Mas é meu sonho. Aquele sonho você sonhou. É isso? Olha pra mim. Eu não gosto de isso. Mas é que eu não entendi. Já me deixar sem entender? Eu expliquei. Então a gente vai você vai para o Breno, certo? Não, por favor, no carro. Ele não quis conversa. Vai. Ele disse que não quer ir. Vai. Mas eu não entendi por que ele não quer ir para o vovô Breno. Hein, Gabi? Diga para sua mãe que você não quer ir lá no Eu não Breno. escutei, quem escutou foi aqui. Você aqui deixa eu escutar. Mas eu falei. Eu não vi. Eu não vou passar muito. E para além de tirar ela, porque você não quer ir, mas você não vai ter que ser nada para o Breno. Explica a ela, de Tem novo. que escutar. Eu já morri. Você morreu onde? Mas você aonde você morreu? Tava perto de casa e morri.
Quer dizer, a criança não pode inventar uma situação dessa. Mas a criança vai inventar uma situação dessa, minha gente? Né? Não tem como. E depois eu fiz um outro vídeo, ele também, esse eu também perdi, também, que tinham 2 vídeos, era até mais forte, porque ele narrava como aconteceu o acidente. Ele dizia que o carro furou o pneu, que o carro capotou. É estonteante demais uma situação dessa. Mas enfim, então as lembranças espontâneas de crianças hoje é objeto de estudo da ciência. E tem a quantidade enorme de livros falando desse assunto. Então, mas há outra situação de pesquisa na área da reencarnação. Quem iniciou foi o Dr. Carl Miller, escrevendo esse livro, Reencarnação Baseada em Fatos. Ele escreveu esse livro junto e também na mesma época, mais ou menos, do Dr. Morris Netterton, que era um americano, doutor em psicologia, e desenvolveu sua técnica no ano de 1967, era protestante, inclusive, de formação protestante, e ele fazia as regressões através de hipnose com as pessoas, e conseguia evidenciar que a pessoa realmente tinha vivido antes. Mas quem deu um notável trabalho às terapias de vidas passadas foi a doutora Helen Wamba, que era professora da Universidade de Nova York. Eu até falei dela aqui na palestra passada. A doutora Helen Wamba é PhD, foi uma das primeiras cientistas pesquisadoras norte-americanas em reencarnação e vidas passadas. E ela dizia: não acredito em reencarnação, tenho a certeza de que ela existe. A doutora Helen Wamba, em 1982, ela fez um relatório com mais de 1000 casos de pessoas que retornaram, geralmente através de hipnose, grupos de regressão, ela fazia isso, a experiências do nascimento antes da vida atual, no caso, antes dessa vida. Ela escreveu um livro chamado Recordando Vidas Passadas, editora Pensamento, está aí para quem quiser ler, e ela conta que ela agrediu pessoas que tiveram experiências na regressão a vidas passadas, feitas em 1088 pacientes. Por indução hipnótica, levou esses pacientes aos períodos de 1850, 1700, 1500, 25 depois de Cristo e até 500 anos antes de Cristo. Ao levar os seus pacientes nos períodos escolhidos, perguntava-lhes classe, raça, roupa usada, calçados. Era um trabalho onde ela, inclusive, ela colocava, fez gráficos. Ela, por exemplo, ela chegava para uma pessoa na Escócia no século XV. Aí perguntava: onde é que você está? Estou numa feira. A pessoa dizia: o que é que tem na feira? Quais são as frutas? Ela dizia 4 tipos de fruta aqui. Perguntava: você está usando que tipo de sapato? Estou um chinelo. Qual o tipo de calçado você estava usando? Perguntava: o que é que você tem na bolsa? Você tem uma moeda. Olha, o que é que tem escrito na moeda? Anotava até o que tem escrito na moeda. Então, assim, ela fez um trabalho muito interessante, porque eram gráficos com tipo de roupa, tipo de calçado, levava o paciente até o momento da morte, perguntava de que foi que a pessoa morreu, e aí ela entregava tudo ao departamento de antropologia e de história da Universidade de Nova York. Eles iam lá e conseguiram um resultado de 89% dos casos, eles conseguiram evidenciar. O rapaz disse que morreu numa peste no ano de 1815, eles foram pesquisar, teve aquela peste. O tipo de sapato era o mesmo, o tipo de roupa era o mesmo, o tipo de comida era o mesmo. E uma coisa interessante, 90%, mais de 90% das pessoas que ela regrediu tinham sido, em supostas vidas passadas, escravos, camponeses, miseráveis, subservientes. Né? Porque, principalmente aqui no meio espírita, quem acha que na vida passada foi rei, príncipe, né? Todo mundo, né? Rei, príncipe, rainha, né? Onde estariam os incas, os maias, os astecas, os escravos, que eram tanta gente? E no meio espírita, tu acha que foi francês, né? Morou na França, alguma coisa assim. Mas não, o caso é que batia com a realidade. Houveram casos de pessoas que falaram línguas mortas, que ninguém entendiam, que o departamento de antropologia da universidade, o departamento de história teve que pesquisar,
e eram línguas mortas, faladas por tribos muito antigas. Teve caso de um cidadão que começou a falar uma língua morta, ou começou a falar francês, arcaico, relatando uma vida na França. Aqui está a capa do livro dela, para quem quiser comprar, Recordando Vidas Passadas, editora Pensamento, e a Escola da Moderna Parapsicologia, a escola reducionista, porque existem 3 escolas de parapsicologia: a americana, que aceita o espírito, a europeia, a russa, que aceita o espírito, e a europeia, mas predominantemente ali pela Holanda, que não aceita o espírito, atribui tudo ao inconsciente. E essa reducionista da parapsicologia, que já está ultrapassada, é a escola a qual pertence o padre Quevedo, já estão todos com uma certa idade, que o radicalismo foi muito forte e não houve seguidores, então é a escola em declínio. Mas essa escola, na época que ela lançou o trabalho, afirmava que aquilo ali deveria ser a memória genética. Aí a doutora Helen Wamba pegou um avião, foi fazer um trabalho na África. E lá na África ela pegou um africano na Costa do Marfim, regrediu ele a uma suposta vida passada, que o pai dele nunca saiu da África, que o bisavô dele nunca saiu da África, que o tataravô dele nunca saiu da África, e lá ele começa a falar alemão arcaico. Você não tem uma explicação. Ou você acredita que aquilo ali é um relato de uma vida passada, ou você não tem como explicar. Porque o indivíduo não fala a língua. A parapsicologia chama esse fenômeno de xenoglossia, você falar uma língua no estado alterado de consciência que você normalmente não fala. Não tem uma explicação. Aí a escola reducionista fez algumas pessoas não querem crer o que elas inventam. Aí disseram o seguinte, para explicar o fenômeno, se aquilo, ela estava lá na África, aí passou um avião de alguma companhia aérea alemã e ele captou a conversa do avião e falou. Quer dizer, veja que absurdo. A pessoa, para negar, ela prefere acreditar numa hipótese muito mais fantasmagórica do que o fantasma que ela quer negar. Diga se não é verdade. Só acreditar que a pessoa falou porque um avião passou e ele captou. Agora, como é que funciona a memória genética? Para vocês entenderem o processo. A gente conhece aqui na fauna brasileira o passarinho chamado João de Barro, né? O João, não sei se aqui em Caruaru tem muito, mas tem o João de Barro, que ele consegue saber aonde, em que vento, em que posição vão vir os ventos mais fortes durante o inverno. Então ele chega na árvore mais alta, ali aponta o bico e descobre que no próximo inverno os ventos virão naquela direção. Então ele constrói o ninho com a porta fechada contra os ventos, para não matar a sua ninhada. Pois bem, depois os pesquisadores da parapsicologia pegaram o João de Barro logo quando nasceu, já acabado de sair do ovinho, e colocaram ele para ser criado com os canários. O João de Barro viveu com os canários, cresceu como os canários, fazia tudo como os canários faziam, mas quando ele ficou adulto, que foi construir um ninho, ele construiu um ninho como o João de Barro construía. Isso é memória genética da espécie. Essa é a memória genética. Viram a diferença? Então você não pode dizer que o fato do indivíduo falar uma língua que ele não fala seja memória genética, porque na linhagem da família dele, na árvore genealógica, ninguém falava alemão, não tinha nenhum alemão. Era o indivíduo da Costa do Marfim. Então, minha gente, as regressões de memória através de hipnose, hoje é a quarta força da psicologia transpessoal, e a gente teve a oportunidade de pesquisar alguns casos, de ler, de ver alguns casos. Houve um caso de uma conhecida que ela tinha um ciúme doentio. Ela já tinha casado, tinha separado, que ela não aguentou o ciúme, e fez a regressão, deu um caso interessantíssimo que eu já contei aqui, não vou contar de novo, mas teve um outro caso de uma mulher que ela estava noiva e próximo ao casamento dela, essa mulher dava uma crise de medo porque o marido tinha conseguido um emprego para trabalhar no navio. Essa mulher chorava de manhã, de tarde e de noite, porque o marido ia para o navio, ia navegar, ela não sabia a causa. Fez terapia, DCC, fez tudo e não teve jeito. Aí foi indicada a regressão através de hipnose. E nessa regressão, ela se via numa vida passada, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o marido dela ia para a guerra no navio
e o navio foi abatido pelos alemães e ali ele morreu e ela perdeu o marido. Então, quando na vida atual o marido dela ia embarcar no navio, o inconsciente dela, a parte transcendente, a parte espiritual, não a parte biológica, não era o cérebro, mas o inconsciente, trazia a lembrança guardada no inconsciente. Por isso que ela tinha um medo e não sabia a razão. Se fosse medo de avião, eu até ficava calado, porque de vez em quando eu pego uns voos aí, você não tem noção, mas era de navio o medo dela. Entendeu? Então, assim, a psicologia transpessoal, mas as regressões através de hipnose, mais precisamente, elas têm um resultado extraordinário. Pessoas que se submetem aos tratamentos convencionais, medos, fobias, e que não conseguem a cura, conseguem lograr êxito, em sua grande maioria, nas chamadas terapias de vidas passadas. Aqui no Brasil tem 2 institutos de terapias de vidas passadas, em São Paulo, uma doutora Teodora e outra também a esposa do querido amigo Ney Prieto Pérez, também estudou muito, é uma autoridade no assunto. E lá, para você fazer, você tem que ser formado em psicologia ou psiquiatria, já formado há 2 anos. Quando você vai fazer o curso, você passa lá, quando você termina o curso, você faz a hipnose com todos os seus colegas de sala e todos fazem com você. Então você sai de lá preparado para aclinicar. Agora, a gente não orienta a pessoa aí, eu quero ir lá para saber, não. Tem aí as terapias convencionais que têm trazido muito resultado. Então a gente não indica fazer isso, fazer por fazer. Isso aí seria o último caso. Você tem grandes psicólogos fazendo trabalhos com terapia cognitiva comportamental, trabalho muito bom, e é isso que a gente indica. Tá? Então, essa coisa de curiosidade, esqueçam isso. Isso aí tem que ir no caso de uma emergência que não tiver cura, não tiver jeito, aí você vai. É isso que a gente indica. Eu tenho aqui também um caso, né, de lembranças de vida de reencarnação, que foi um caso também lá na minha casa, que foi com meu pai. Ele, no final da década de 70, ele sonhava muito com um barco, ele se via num barco, num navio, e lembrava de um nome de uma cidade chamada Vancouver, que ele na época nem sabia nem que existia. Do século, ali, no início da década de 80, não tinha internet, ninguém tinha informação que tem hoje, né? E aí ele foi a reunião mediúnica na casa de uma prima de uma mãe, uma senhora, uma pessoa, só tinha, acho que só o primário. E lá a entidade revelou que aquele sonho era ele na vida passada, que ele tinha reencarnado, tinha vivido no Canadá, numa cidade chamada Vancouver. Era quase semi-analfabeta, ela acho que nem sabia que a cidade existia, a médium. E ali falou tudo, falou o nome da cidade, e falou que ele tinha sido fundador da cidade, e que ele tinha um barco, e que ele navegava ao redor da cidade, e tinha um barco, enfim. Então, assim, foram muitos detalhes. E aí, quando a gente teve a oportunidade, recentemente, há 2 anos, 3 anos atrás, de ir no Canadá, de ir em Vancouver, e fazer uma pesquisa e procurar lá. E quando a gente chegou lá na cidade, a gente encontrou uma revista lá, ele trouxe, inclusive, meu pai que trouxe essa revista, que é justamente do fundador da cidade, que é esse aqui, esse rapaz, esse Gas Jack. O fundador dessa estátua, ela está lá em Vancouver, no Canadá. E aqui, tudo sobre a vida que teria sido ele, né? Que aí, um barco, ele tinha sido capitão de uma esquadra, tinha vindo morar ali e construiu vários barcos, olha aí, tudo comprovado. É um trabalho que a gente teve. E aqui sou eu lá com meu pai na vida passada, olha aí que coisa interessante. Eu e supostamente meu pai na vida passada, isso em Vancouver, no Canadá, né? Então, a gente que vive, que é curioso, que é interessado na pesquisa, a gente sempre vai atrás das informações, né? Para poder evidenciar e trazer para vocês as situações. Mas para a gente finalizar as evidências científicas da reencarnação, tem uma que eu acho interessantíssima, que é a memória extracerebral. Tudo leva a crer que nós temos uma memória que não está no cérebro, que está fora do tempo, fora do espaço. Quando a gente esteve em Londres, a gente conheceu uma escola de excepcionais gênios, que eram autistas, e tinha um menino que ele
7 anos de idade, não, 12 anos, mas tinha a mentalidade do menino de 7. O professor trazia ele assim, na rua, era uma escola de excepcionais gênios, ele olhava assim a rua, dava 10 segundos, entrava, o professor dava um lápis, dava cartolina, ele começava a desenhar, e desenhava toda a paisagem que estava lá fora, colocava a placa de todos os carros que estavam lá, até aquela folha seca que estava ali, ele desenhava. E tinha outro que você dizia o dia, mês e ano que você nasceu. Você dizia 6 de novembro de 1970. Aí você ia lá, quando você terminava de dizer, ele dizia quinta-feira. Antes de você terminar, quem viu aquele filme Rayman, né, que tinha um que falava tudo, dizia os cálculos matemáticos, tudo, antes de a calculadora estava lá processando, ele já dava o resultado. Tudo leva a crer que a memória, o cérebro não processa aquelas informações. Aquilo vem da memória que está fora do tempo e do espaço e vem lá na mão, ele desenha, ou vem na cabeça, vem no cérebro. Ele não processaria aquilo lá. Eu trouxe até um vídeo de um fenômeno desse aqui no Brasil. Um fenômeno de memória cerebral que comprova a reencarnação. Veja esse caso, minha gente, que caso interessante. Elias faz qualquer conta usando apenas a cabeça. 956 vezes 99. 956, 159. 94.644. Muito bem, certinho. Não importa se é de multiplicação ou divisão. O raciocínio rápido é o mesmo. 698 dividido por 9. Vai sobrar, quem tem como de 5 para 9, vai dar 77, vai sobrar 5. E tem mais, ele sabe calcular quantos dias, horas e segundos qualquer pessoa tem sem usar a calculadora. Tem 28 anos, quantos segundos de vida eu tenho? Fazer o dia, depois das 9. Ah, tá, de cada vez. Tá, 28, quantos dias de vida? 28 vezes 365, 10.220 dias. 14.716.800. Que é isso? Minutos? Tudo isso eu tenho de minutos de vida? 14.716.800. Olha aí. Vai fazer o segundo? Segundos, ai meu Deus. Quantos segundos? 883.008.000. Elias, em 28 anos, e é o 8º filho dos 9 que a dona Olívia teve. E é o único que nasceu com essa facilidade em calcular. Você gosta de pedir ajuda para ele. Para fazer as matemáticas deles. O que a senhora acha desse dom do professor? Olha, eu digo que é por Deus. Que é por Deus porque jamais ele sem estudo, né, ia conseguir fazer a matemática que ele sabe fazer. O dom do jovem despertou curiosidade nos vizinhos. Eu acho que eu vi com a calculadora, ele não conseguia fazer o que ele faz na cabeça. Deus me livre, eu fiquei bobo, entendeu? Eu falei, vou ligar para ele embaixo. E o mais curioso de tudo isso é que o Elias nunca frequentou uma escola e nem conhece os números. Para fazer o teste, eu vou escrever o número aqui e vou pedir para ele ler para mim. Que número que é esse, Elias? Não sei, eu não sei daqui para lá, não sei. Mas você conhece 3, 5, 8. Eu só tenho só o 3, o 5 e o 8 para tudo junto. Não sei se é daqui para lá, para cá, não sei. Que número que eles formam, você não sabe. Tudo que forma pode dar tudo junto, não sei, não, porque eu não sei se é do 8 que lá para cá, 3 aqui para lá, não sei. Além de não saber ler numerais, ele também não conhece os símbolos aritméticos. Elias, outra curiosidade que a gente quer saber. Esses símbolos aqui, dividir, vezes, menos, mais, você reconhece? Nossa, sempre quer, não sei. Se eu pedir para você fazer um cálculo com a calculadora, você consegue? Não sei não conheço o senhor. O rapaz, apesar de não saber ler e escrever, é esperto, possui sonhos e planos. Se tivesse dinheiro, que eu queria a única coisa que eu queria.
E depois colocou o dinheiro que ele gaste, você não queria comprar material para a casa, comprar as mercadorias, não separado para mim dentro de casa. O Elias tem sérios problemas de saúde, sofre com ataques epiléticos, toma remédios controlados e não consegue ter uma vida como de outro rapaz da idade dele. De acordo com a mãe, o jovem se comporta como uma criança, por isso que ela gostaria que o filho recebesse ajuda. Elias confecciona e vende estilingues e sonha em construir uma casa para ter uma vida independente. Acho que devia ser melhor aproveitado esse talento dele. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque se vê, né, que se Deus pensasse que Deus já pensou, Deus se deu para ele. Viram que interessante, né, minha gente? Quer dizer, esse é o fenômeno da memória extracerebral, fora do cérebro. E sem reencarnação a gente não explica isso aí. O que dizer isso aí? Como explicar esse fenômeno? Mas são reflexões que a gente tem que ter. Porque a reencarnação, ela vem para fazer com que a gente se torne, a gente venha evoluir, se tornar pessoas melhores, né? Até porque muita gente sofre, né? Eu estou sofrendo, reclama da vida, mas não sabe o que foi antes, não sabe o que viveu antes, não sabe o que está acontecendo. E aqui no meio espírita se criou uma coisa de que todo mundo aqui está pagando, vem para pagar, todo mundo está pagando débito, minha gente, ninguém está pagando nada. Toda vez que você vem aqui, você está ganhando. É uma oportunidade que Deus está dando a você. E a reencarnação é como uma criança na escola, que chega na escola, no final do ano não passa, aí repete, só passa quando aprender. Então a lei de Deus, da reencarnação, é uma lei de correção, não de punição. A gente que colocou isso de punir, não tem punição. É uma lei de correção. A lei de Deus, ela fala 3 vozes. Primeira voz é a voz do amor. Aí você não atende porque não entende. Aí vem Deus na segunda pessoa, que é a voz da razão. Aí você não atende porque não entende. Olha que ele deu outra chance. Aí vem Deus na terceira pessoa, que é a voz da dor. Aí você atende porque entende. Uns precisam de pau, outros de pão. Você tem que escolher por onde é que você vai, meu amigo. Você vai evoluir, vai. Pode ser pelo amor, pode ser pela razão, pode ser pela dor. Você que tem que escolher. Tem um caso de um conhecido que ele começou a fumar. E aí o pai dele disse: meu filho, não fume, que isso faz mal, isso dá câncer.